E aí, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar sobre taxa de ocupação, índice de aproveitamento, alturas máximas, o que é considerado a altura máxima dentro de um projeto, como que eu começo um projeto, por assim dizer. Essa é uma das primeiras pesquisas que a gente realiza quando a gente vai iniciar o projeto, porque as regras daquele terreno não são as mesmas para todos os outros terrenos. Isso pode variar bastante, principalmente da localização, da sua cidade, então fique atento sobre essas características. Se você ainda está na escola, se você ainda está na faculdade, eu acho que é importante você questionar o seu professor. Se ele te deu um terreno verdadeiro, se ele te deu um terreno que realmente existe na cidade, cabe acho que a você a buscar essas informações. Se não, eu já vi muitos professores fazendo uma entrega desse conteúdo. Eles já contam qual é o índice de aproveitamento, eles já contam quais são os recuos laterais, e aí você só tem que computar isso no projeto, e aí fica até um pouco mais fácil. Mas na prática, no dia a dia do escritório, no dia a dia profissional, você vai ter que saber pesquisar onde você localiza essas informações e você tem que aplicar essas informações. Você já pensou na possibilidade de você fazer um projeto e o seu cliente adorar e você ter errado o índice de aproveitamento, errado a taxa de ocupação, e você ter que contar para o seu cliente isso, que ele não vai poder ter aquele projeto porque você fez a pesquisa errada? Então é grave e é importante você realizar isso logo no começo do seu projeto. Mas antes da gente entrar nesse tópico, não deixa de dar o like no vídeo, de ativar o sininho, isso ajuda bastante a nossa equipe a continuar com essa entrega de conteúdo teórico para você, tá bom? Mas vamos lá, como é que a gente chega nessas informações, como é que eu adquiro essas informações, como taxa de ocupação, índice de aproveitamento e várias outras que são tão necessárias para um projeto? Óbvio que se você está no dia a dia profissional, se você realmente vive já o dia a dia profissional, você já deve saber mais ou menos como é que faz isso. Se não, é muito simples. Você tem que consultar o mapa de zoneamento da sua cidade. Cidades acima de 20 mil habitantes, eles já têm plano diretor. E o que é o plano diretor? O plano diretor é basicamente um plano de expansão da cidade. Ou seja, onde cada bairro vai ter cada coisa, qual que é o bairro industrial, se aquele é um bairro residencial, certo? Dentro desse plano diretor foi desenvolvido um instrumento, e esse instrumento se chama mapa de zoneamento. Ou seja, na sua cidade, um determinado bairro e um determinado terreno, ele vai ter características próprias. Então, cabe a você consultar esse mapa de zoneamento. E normalmente ele é dividido em zonas numéricas, ou seja, pode ir, pelo menos aqui na minha cidade, vai de 1 até 10. Ou seja, eu vou ter que literalmente caçar esse terreno nesse mapa e localizar a cor e o seu número correspondente. Uma vez fazendo isso, eu vou localizar na lei de zoneamento as características daquela zona. Então, aquela zona eu posso fazer aquilo de taxa de ocupação, aquilo de índice de aproveitamento, aquilo de recuo. Estão me entendendo? Tá, poxa, mas onde que eu acho essas leis, né? Gente, site da prefeitura da sua cidade. É responsabilidade deles te informar isso. Para minha cidade, eu localizo isso no site da minha prefeitura, certo? Normalmente, se você já está na faculdade, provavelmente o seu professor vai passar essas leis, esses mapas e fica um pouco mais fácil. E eu já vi, inclusive, professores que eles já entregam essas informações, eles não colocam o aluno para fazer essa pesquisa para evitar problemas, certo? Então, por muitas vezes, um professor de projeto ele já vai te falar qual é a taxa de ocupação, qual é o índice de aproveitamento, qual é a altura máxima e os recuos para nivelar a turma como um todo. Mas, gente, no dia a dia profissional você não vai ter esse professor, então você vai ter que fazer essa pesquisa no instrumento de uso e ocupação desse solo da sua cidade, tá certo? Então vamos fazer um pequeno esclarecimento de todos esses elementos. Eu preparei figuras extremamente ilustrativas para facilitar bastante para você. Esse é um assunto que, se a gente não entender bem, ele pode confundir a gente no desenvolvimento de um projeto, tá certo? Bom, vamos lá. O que é a taxa de ocupação? Então vamos hipoteticamente, ou seja, vamos colocar ali um terreno padrão de 10 por 20. Um terreno padrão de 10 por 20, ele tem ali 200 metros quadrados. O que é a taxa de ocupação? Imagina que se você tiver uma arquitetura aí, e essa arquitetura ela se projetar em cima desse terreno, ele vai ter ali uma espécie de sombra, né? Ou seja, essa projeção em cima desse terreno,
ela é a taxa de ocupação, ou seja, esse espaço onde a minha arquitetura estaria de certa forma carimbada é a taxa de ocupação. Então vamos simular que eu não posso exceder uma taxa de ocupação acima de 60%. Ou seja, quanto é 60% de 200? É só fazer essa conta. Ou seja, multiplique 200 por 0,6. Quando você multiplica 200 por 0,6, você vai descobrir que você não pode construir em taxa de ocupação nada maior do que 120 metros quadrados. Ficou claro? Legal. Olha, o que é o índice de aproveitamento? As pessoas confundem bastante. O índice de aproveitamento é o total de área construída que eu posso ter, ou seja, tudo bem, eu não posso exceder 60% da taxa de ocupação. Ok, mas e se eu posso ter 2 ou 3 ou 4 ou 10 andares? De certa forma, eu não estou excedendo a taxa de ocupação, certo? Então foi criado um segundo índice. Esse índice é o índice de aproveitamento. Ou seja, aqui em determinada região da cidade você vai ter índice de aproveitamento 1, 1,5, 2, 3, 4 e por aí em diante. Vamos fazer a pequena simulação. Vamos supor que meu índice de aproveitamento é 2. Ou seja, eu vou multiplicar o índice de aproveitamento 2 pelo tamanho do terreno. Quanto que é o tamanho do meu terreno? 200. Então, 2 vezes 200, eu tenho 400 metros quadrados. Que você já gastou 120 metros quadrados no térreo. Eu posso fazer outro pavimento? Posso. Eu posso fazer outros pavimentos acima desses 120 que totalizem 280 metros quadrados. Por quê? Os 120 do térreo mais os 280 dos outros pavimentos, eu totalizaria 400 metros quadrados. Agora, existe um terceiro índice que é a altura máxima. Por quê? Independente se você tem um índice de aproveitamento de 400, a prefeitura também determina que você não pode sair fazendo qualquer altura que você quiser, porque aí ficaria fácil. Imagina você fazendo a altura do seu térreo ali de 6 metros de altura e o outro pavimento 9 metros de altura. Ou seja, de certa forma, mesmo tendo apenas 2 ou 3 pavimentos, se você alterar o tamanho de cada pavimento, você ainda de certa forma está fazendo um prédio. Então, o que a prefeitura faz? Ela se protege com um terceiro elemento, que é a altura máxima total. Ou seja, para muitas residências, ou para muitos comércios, ou para muitas áreas da sua cidade, você não pode exceder 7,5 metros de altura, por exemplo. Ou seja, do chão do terreno até a última laje ocupada. Ou seja, olha na imagem. Do chão até a última laje ocupada, isso é a altura máxima para a prefeitura. Não sei se você já sabe ou reparou, muitas arquiteturas têm essa casinha, esse complemento, que normalmente é onde está a caixa d'água. Esse complemento, as pessoas às vezes pensam que ele tem que ser considerado na conta da altura máxima total. Não tem. Por quê? Porque ele não é uma laje ocupada, as pessoas não vão viver lá dentro da caixa d'água, certo? Ou seja, mesmo que você tenha um telhado também extremamente íngreme, extremamente alto, não se conta da cumieira ou do ponto mais alto desse telhado, se conta da laje onde ele está. E assim a prefeitura controla também o índice de altura, certo? Então, taxa de ocupação ficou claro. Índice de aproveitamento é multiplicado pelo terreno, o que limita a metragem máxima que eu posso construir. E a altura máxima protege na questão da altura do estabelecimento, sem a gente romper na altura de cada pavimento, certo? Isso é o básico e o fundamental, e a gente precisa desses valores para começar a projetar, porque isso vai determinar muita coisa, tá certo? E agora eu quero falar com vocês sobre os recuos, pessoal. Gente, a gente possui recuos, o que é isso? Eu tenho que obrigatoriamente por lei, até não necessariamente só a lei de zoneamento, mas o Código da Vigilância Sanitária. Certo? Imagina você ter uma cidade onde cada casa é coladinha uma na outra, eu não tenho salubridade, o vento não corre, vira uma coisa horrível de se viver, certo? Então o Código Sanitário determina algumas distâncias. Eu tenho o recuo frontal, ou seja, da rua, da sua calçada para dentro do seu terreno, é uma área não edificada, você não pode ter construção ali. Ah, mas eu posso ter um caminho, eu posso ter um jardim, eu posso ter uma pérgola? Sim, existem
possibilidades. O que você não pode ter é a casa ali, você não pode encostar essa casa na rua, tá certo? Agora, se você é de uma cidade muito pequena, se você é de uma cidade muito pequena que às vezes não tem um plano diretor, ou o prefeito, a prefeitura, ela é muito vaga nessas regras, é muito comum você ver a casa colada, né, pessoal? Mas a maior parte das cidades não permite, existe um recuo frontal. E os recuos laterais existem? Existem, vão estar lá no seu mapa de zoneamento, vão estar lá na sua lei de zoneamento. Agora, existem recuos laterais, show, tanto de um lado quanto de outro. Para algumas situações, a prefeitura permite que você encoste a casa de um lado, contanto que o recuo lateral que sobrou seja um pouco maior, certo? Isso, de certa forma, é para que você tenha uma distância do seu vizinho e mantenha uma privacidade, consequentemente também tenha salubridade. Aí você fala assim, nossa, mas e o recuo frontal? O recuo frontal, eu não tenho vizinho na frente, eu só tenho a rua, por que eu não posso encostar? Do lado você entendeu, que é para dar as distâncias do seu vizinho e manter a saúde, manter a salubridade. Mas e o recuo frontal? Pessoal, o recuo frontal é uma estratégia da prefeitura para que caso a cidade aumente, ou seja, se a sua rua da sua casa virar uma avenida, o que vai acontecer? Como que ela pode virar uma avenida? A prefeitura, ela compra um pedaço do seu recuo frontal, ou seja, ela te desapropria. Óbvio que isso tem leis e muito debate para isso acontecer, mas ela tem capacidade de comprar um pedacinho do seu recuo frontal para ampliar o tamanho daquela rua. Então, o recuo frontal é uma estratégia para que a cidade, ao longo do tempo, consiga aumentar suas vias sem ter que te desapropriar, né, da sua casa, que isso seria muito mais trabalhoso. Então não, ela compra um pedacinho do recuo frontal, aumenta a rua e faz uma avenida, por exemplo, se for necessária. Mas isso com muito debate, né, pessoal? Não é tão simples de fazer isso na prática, tá certo? Agora, falamos da taxa de ocupação, índice de aproveitamento, altura máxima, recuo frontal, recuos laterais. E tem o recuo de fundo? Tem o recuo de fundo também, mas muitas casas também liberam que você encoste isso, a sua casa no fundo do terreno, não tem problema nenhum. O importante é saber quais são esses recuos, porque você não pode construir nada neles, tá certo? Muitos clientes, às vezes, no dia a dia profissional falam assim, nossa, mas eu não posso pôr um toldo, mas eu não posso construir uma edícula, mas eu não posso... Não, você não pode. O recuo frontal e o recuo lateral e o recuo de fundo não são seus. É uma lei, você não pode quebrar essa lei. Agora, óbvio que muitas vezes o cliente não escuta, né? E muitas vezes ele faz sem a sua aprovação profissional. Isso tem danos, acarreta problemas. Normalmente, eu não vou entrar muito nesse assunto, posso gravar um vídeo específico sobre esses problemas, mas o que normalmente vai acontecer são taxas a mais para o seu cliente, ou seja, se a prefeitura vê e perceber e de alguma forma aceitar, que a gente pode discutir isso depois, no mínimo que ela vai fazer é aumentar o IPTU da sua casa, né? O imposto tributal ali sobre o tamanho da sua casa vai aumentar tranquilamente, tá certo? Bom, pessoal, e uma última coisa é referente ao balanço ou beiral. O que isso quer dizer? Se a sua arquitetura de um desses pavimentos ela exceder o limite do pavimento abaixo, ou seja, ela está em balanço, como a imagem mostra, isso de certa forma tem também um detalhe. Qual é o detalhe? Se este balanço exceder normalmente 1 metro, você concorda comigo que lá embaixo, perceba a projeção, e lá embaixo no seu terreno, aquilo é considerado área construída. Então, se esse balanço exceder 1 metro, é área construída, porque senão seria muito fácil de você fazer a casa excedendo a taxa de ocupação, certo? Então, qualquer balanço acima de 1 metro, lá embaixo conta como área construída e, consequentemente, conta como taxa de ocupação. Então, tem que tomar cuidado com os balanços excessivos. Beiral até 1 metro, abaixo de 1 metro, não conta porque aí é proteção, ou é um detalhe, uma sacada, por exemplo, até 1 metro não conta. E aí, inclusive, fica mais fácil aí de projetar tendo essas informações, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele é um pouquinho longo, um pouco técnico, é bem focado para a área de engenharia, para a área de arquitetura, mas isso é fundamental. De novo, reforço, se você gostou do vídeo,
dá um like, ajuda muito a nossa equipe e ativa o sininho, tá certo? Um abraço!